Estamos concluindo a 52ª Assembleia dos Bispos aqui em Aparecida, depois da aprovação do documento Comunidades e Comunidades, uma nova paróquia, e estamos para uma conversa, um diálogo livre, espontâneo, com Dom Sérgio Castriani, arcebispo de Manaus, e é o coordenador da equipe de elaboração do novo documento e que participou de todo esse processo, seja no documento de estudo, como agora a aprovação do documento 104 na coleção azul da CNBB. Também está aqui conosco o padre Leomar Brustolin, de Caxias do Sul, do clero de Caxias do Sul, que também foi um dos teólogos assessores desse trabalho e que participou desde o início. Por isso, uma alegria poder conversar. Bem-vindos, Dom Sérgio. Em primeiro lugar, você poderia nos explicar a todos nós qual é a diferença entre comunidades de comunidades e uma rede de comunidades? Então, o conceito de comunidade implica comunhão. É um conceito que é sociológico, mas no nosso caso é teológico, né? Nós queremos dizer que nós queremos que a nossa igreja, que tem fundamento na Trindade, viva como comunidade. Queremos ser comunidade, não simplesmente uma rede com pontos de interligação, mas uma verdadeira comunidade. Aqui entra a ideia de comunhão. Comunidade como comunhão, onde existem relações interpessoais, existe compromisso e tudo fundamentado na centralidade da Palavra de Deus. Portanto, o título indica o caminho que o documento todo quer seguir. É o caminho da comunidade. E dizendo que a renovação da paróquia, a conversão pastoral da paróquia, ela se dará na medida que ela viver este mistério de comunhão, tanto na paróquia no seu todo, mas também sendo comunhão das pequenas comunidades que a formam. O Brasil, com tanta diversidade, um país tão grande, um país continente, uma variedade tão contrastante, o documento tem essa capacidade de atingir e abranger todas essas exigências? Pois é, o Brasil é um país fantástico e tem uma igreja mais fantástica ainda, né? Com muitas realidades, a caminhada não é sempre igual, mas há uma coisa comum no Brasil, que é o desejo de ser uma igreja de comunidades. Esta ideia perpassa, me parece, o Brasil todo, todas as igrejas locais, as dioceses, as paróquias, a experiência de comunidade, experiência de comunhão. Eu acho que isso é comum. Está, inclusive, nas nossas diretrizes gerais, que é uma das urgências, que a nossa igreja seja uma igreja de uma comunidade de comunidades, como uma urgência para a igreja do Brasil todo. É claro que você terá diferenças, não diria regionais, mas hoje você tem as grandes cidades, nas grandes cidades tem os bairros de periferia, tem os conjuntos habitacionais, comunidades ribeirinhas, comunidades que são quase que familiares, pequenas vilas. É uma pluralidade sociológica muito grande, mas há uma unidade cultural no Brasil, sim. E a igreja no Brasil ela tem essa característica. Aí a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ajuda muito, com as suas diretrizes, com as suas linhas, com as suas pastorais, que tem sempre uma dimensão comum no Brasil inteiro. E qual é o rosto desta nova paróquia que o documento apresenta? Afinal, o que é que muda da estrutura atual para a proposta nova do documento? Pois é, a estrutura que nós vamos chegar é meio difícil de responder, né? Mas as características, sim. Eu acho que nós queremos uma paróquia que seja, em primeiro lugar, acolhedora, que acolha as pessoas, que as pessoas sejam acolhidas. Acolhedora, mas ao mesmo tempo uma paróquia em saída, uma paróquia missionária, que não está tão preocupada consigo mesma, mas está preocupada com a evangelização, com o anúncio do reino, que vai atrás dos excluídos, dos afastados, daqueles que nos deixaram. Uma paróquia que esteja a serviço, o serviço dos seus membros, em primeiro lugar, mas também a serviço da humanidade. Essa característica que é do Evangelho. O serviço como característica. Então a paróquia terá que ter essa característica. As estruturas têm que corresponder a isso.
estruturas de acolhimento. Aquelas estruturas que afastam, que excluem pessoas, devem ser abandonadas, devem ser mudadas, né? Eu diria que vai mais por aí. Como serão as estruturas da paróquia é meio difícil, porque nós temos que nos converter, né? Mas as características da paróquia são bem claras no documento: acolhedora, missionária, servidora, lugar da caridade, lugar da celebração da Eucaristia, da escuta da palavra. Então, tudo aquilo que favorece essas características deve ser mantido, o que atrapalha deve ser mudado. Nesse sentido, formar pequenos grupos de reflexão, é o mesmo que formar pequenas comunidades? Olha, o grupo de reflexão, ele é semente, pode ser semente de uma comunidade, ele pode fazer parte da comunidade. Ter um grupo de reflexão não é necessariamente ter uma comunidade. A comunidade eclesial, é mais do que refletir. É mais do que estar ali fazer a leitura orante da Bíblia, ou uma leitura mesmo comprometida com a realidade. A comunidade, ela tem algumas características para que ela possa ser uma comunidade eclesial. A leitura da palavra, mas a Eucaristia, o compromisso missionário, as relações humanas que vão se estabelecendo, a caridade. Então, comunidade é um pouco mais do que grupo de reflexão. Mas o grupo de reflexão é o começo. É uma semente. E eu acho que não há comunidade verdadeira também sem reflexão. Então, vários grupos de reflexão podem formar uma comunidade ou podem ser uma comunidade. Depende até onde vai a vivência do grupo, o compromisso do grupo, que vai um pouco além da simples reflexão. A gente pode dizer que esta nova comunidade é uma comunidade que tenha todos os carismas, todas as pastorais e movimentos, ou é uma comunidade de ambiente, apenas acolhendo as pessoas, vivendo um relacionamento, pessoas que se querem bem? As expressões dos ministérios estão presentes nesta nova comunidade, nesta nova paróquia? Pois é, a comunidade eclesial não é simplesmente uma comunidade de amigos. Não é um lugar em que eu vou para me sentir bem. Isso seria empobrecer a comunidade e não teria a dimensão da eclesialidade. A comunidade, ela existe para que o reino seja anunciado, para que se evangelize. A comunidade se reúne para fazer a memória da morte e da ressurreição de Jesus, né? A comunidade se reúne para a missão, para o serviço aos outros. E aí os carismas, que o Espírito Santo vai suscitar os diferentes serviços na comunidade para que ela seja fiel à sua missão. A missão de evangelizar, de anunciar o reino, de tornar presente na história a ação misericordiosa do Pai. Por isso, comunidade não é só um lugar de se sentir bem, não é só um lugar que eu vou para encontrar amigos, mas é um lugar que é o espaço, é o grupo onde eu vivo a minha fé. É um grupo de fé, em primeiro lugar, que faz a memória da morte e da ressurreição do Senhor, que é altamente comprometedora, que leva à missão. Muito bem, eu vou passar a pelota, a peteca para o Padre Leomar. O documento 104, o que é que ele mudou do documento de estudos para esse documento azul? Quais foram as contribuições que vieram de todo o Brasil para este novo documento, praticamente? O documento 104 suscitou uma grande reflexão em todo o país sobre o sentido de uma nova paróquia, comunidade de comunidades. Até nos impressionou a quantidade de publicações e acessos à internet desse texto. Nós quase pensávamos que o documento já teria até satisfeito a necessidade da reflexão. Mas, quando as emendas chegaram, se percebeu que alguns elementos deveriam ser mais acentuados. O primeiro, o que se entende realmente por comunidade? Que o senhor acabou de perguntar para Dom Sérgio. O que é uma comunidade? Um grupo de Bíblia é comunidade? E uma capela da paróquia é comunidade? E uma matriz é comunidade? E aí o novo documento vai delineando o seguinte: é uma comunidade pequena. A palavra pequena aqui pode dizer, é meio subjetivo, mas quer dizer, ela não é maior do que a capacidade de um grupo de se conhecer, se querer bem e ser discípulo missionário. Esse documento que sai agora tem um subtítulo:
a conversão pastoral da paróquia. Talvez esta é a grande novidade, não que não estivesse no 104, mas aqui está mais linear. Precisamos de uma nova postura. Não se trata mais de um fazer. Não é mais se preocupar tanto com fazer quanto ser discípulo para ser missionário. Discípulo e missionário são situações que não se separam. E aí se acentua muito um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Isto me parece que não dá para dar como pressuposto. É preciso, como a própria Evangelii Gaudium insiste, encontrar ou renovar esse encontro. Outro elemento novo em relação ao 104, desse documento que sai agora, é justamente a presença dos pronunciamentos do Papa Francisco. O Papa Francisco fortalece, consolida e amplia, principalmente com a igreja em saída, uma igreja preocupada também com a missão. Eu diria que é uma conversão pastoral para a missão. Tom Anuar, não é totalmente diferente do 104, porque o 104 era um estudo para que esse documento amadurecesse, mas ele dá um salto de qualidade muito grande. O número 323 fala de um programa de renovação pastoral. O que você entende, qual seria esse processo de um programa de renovação? É bem o final do documento. Trata-se de uma proposta que a comissão que elaborou o texto sugere que em todo o país se desencadeie um processo onde cada diocese e todas as paróquias e suas comunidades avaliem o quanto tem feito esse encontro com o Senhor, como é que está o nível de discipulado, de comunhão e de missão. Não se trata de fazer diretrizes práticas ou muito plano de como vamos renovar as paróquias, mas de uma profunda avaliação em que todas as paróquias se sentissem chamadas a rever. Estamos sendo discípulas, estamos formando discípulos e como vai a nossa missão? Portanto, é um ponto muito mais para suscitar um espírito novo e urgente do que apenas não é um programa como a gente poderia entender um planejamento. É mais um programa como suscitar e despertar uma nova reflexão. Nesse processo de conversão, você poderia dar algumas indicações de como é que nós poderíamos trabalhar esse texto com o povo, com as nossas comunidades? Dom Anuário, eu começaria pelo fim. No fim do documento tem umas 5 questões para que cada comunidade avaliasse como é que vai a sua relação com aquele texto todo. Acho que, em primeiro lugar, seria interessante estudar o texto, reler o texto, de uma forma popular. O texto procurou, isso Dom Sérgio cuidou muito disso também, com toda a comissão, de que não fosse um texto de difícil acesso às pessoas que não têm teologia, por exemplo, que fosse um texto também popular. Ler esse texto, refletir a partir dessas questões, eu acho que poderia ajudar a fazer um primeiro momento, uma tomada de consciência. Talvez o mais difícil, inclusive aparece num dos parágrafos do novo documento, que algumas o mais difícil é constatar que algumas comunidades ainda não perceberam que precisam essa renovação. Precisam ir em busca dos afastados, precisam renovar seu espírito de discipulado. Há uma tarefa aí que eu acho que ninguém pode deixar de fazer. Estaria na hora de as comunidades, uma nova paróquia, ser prioridade de evangelização, por exemplo, dentro do Regional Sul 2? Pelo que eu conheço, o Regional Sul 2, essa já é uma prioridade há mais tempo. Eu acho que é uma tarefa para dar continuidade e dar um salto de qualidade e ampliar a caminhada que já vem sendo feita e que certamente pode ganhar elementos novos com a proposta do novo documento. Acho que cada comunidade, não só dioceses e paróquias, que cada comunidade, se tiver acesso a esse texto e refletir, poderá trazer grandes contribuições para o conjunto da diocese e do regional. Eu quero fazer uma pergunta ainda para Dom Sérgio. Nós sabemos que hoje 70% das nossas comunidades não têm Eucaristia e a comunidade se reúne ao redor da palavra, os ministros da palavra.
Como fazer com que esses ministros realmente sejam formados, tenham não só teologia, mas de fato carisma para fazer comunidades de fato animadas pela palavra? Como é que é a tua experiência aí em Manaus, na Amazônia? Porque eu acredito que a maioria das comunidades são animadas por ministros leigos. Ministros e ministras, né? De fato, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que estar convencidos da importância da celebração da palavra. E no documento de Aparecida se afirma que também na celebração da palavra se celebra o mistério pascal. O nosso documento tem um número também que retoma esta afirmação de Aparecida. Portanto, é importante, é fundamental que toda a comunidade cristã se reúna no primeiro dia da semana para dar testemunho e fazer memória da morte e da ressurreição do Senhor. Isso é fundamental. Uma comunidade não vive sem fazer esta memória, diria, todos os domingos. Agora, é claro que esta memória se faz plenamente na celebração da Eucaristia. Onde não é possível a Eucaristia, se faz a celebração da palavra. Mas esta celebração, ela é fundamental e ela realiza esta memória, torna presente o mistério pascal. Uma vez que nós estamos convencidos disso, então nós temos que preparar muito bem estas celebrações. Essas celebrações têm que ser feitas com o mesmo carinho, com o mesmo esmero, né, que se celebra a missa, né? E os ministros, então, os dirigentes, os que vão fazer a homilia, os que vão dirigir os cantos, têm que estar muito bem preparados. Não é só fazer uma coisa, não tem padre, nós reunimos, fazendo qualquer coisa, não, fazer uma celebração, uma liturgia dominical. Eu, na minha experiência de Amazonas, as comunidades que conseguem fazer isto se mantêm na fé. Se mantém na fé, porque elas estão ligadas à Eucaristia, né? Às vezes no Amazonas você tem comunidades que têm Eucaristia uma vez por ano, ou celebrei em comunidades que cada 5 anos, né? Quando eu passei, 5 anos depois, não tinha tido missa aquele tempo todo. Mas elas estão ligadas ao mistério pascal, estão ligadas à igreja, estão ligadas ao mistério são comunidades eucarísticas, embora não tenha a celebração da missa. Mas para isso eu acredito, em primeiro lugar, estar convencido disso, que toda a comunidade, semanalmente, no primeiro dia da semana, tem que se reunir para celebrar o mistério pascal. Se nós estivermos convencidos disso, da importância do mistério que se celebra, nós vamos nos preparar bem. Vamos preparar bem as pessoas que fazem isso, e aí a comunidade viverá unida a este mistério, que é o mistério que constitui a igreja. Então, certamente o nosso espaço de conversa poderia se prolongar, porque o documento é um documento que nós vamos levar, quem sabe, alguns anos para colocar realmente na prática, numa verdadeira renovação das nossas paróquias. Mas eu quero agradecer essa oportunidade, a disponibilidade de você de dedicarem este tempo, e certamente vamos nos encontrar mais vezes por este caminho, nesse imenso Brasil, e que aqui em Aparecida, na Casa da Mãe, ela nos acompanhe, nos fortaleça nessa missão, porque ela é a mulher evangelizada e evangelizadora e nos fortalece nesta missão. Que Deus nos abençoe e abençoe a cada um de vocês, e mais uma vez, muito obrigado.